Em um bairro da maior cidade da Nigéria, que é Lagos, às margens do Oceano Atlântico, encontra-se o que provavelmente é o assentamento mais extremo do mundo em termos de padrão de vida. O que era antes uma pequena vila de pescadores evoluiu e, com o tempo, passou a ser a maior favela flutuante. Trata-se de Makoko, ou Veneza Negra, como muitos a chamam. As casas em Makoko são construídas sobre palafitas e são muito vulneráveis a tempestades ou inundações. Aqui a taxa de pobreza e mortalidade é altíssima. Devido ao fato do governo não reconhecer oficialmente o assentamento, os residentes não podem contar com apoio governamental, educação de qualidade e muito menos atendimento médico. Além disso, os habitantes locais não têm acesso à água potável nem à rede de esgoto. Todos os resíduos vão direto para o oceano. Felizmente, há fundações que estão se esforçando ao máximo para ajudar a população de Makoko. Com sorte, sua luta pela sobrevivência se transformará em uma vida decente. Acho que depois de visitar esse lugar, você não vai mais reclamar do tamanho do seu quintal. Bem-vindo a Yanjin, a cidade mais estreita do mundo. Ela está escondida no sopé do Tibete e se estende pelas duas margens de um rio. Sem dúvidas, ela tem uma aparência incrível, como se fizesse parte de um universo paralelo, você não acha? A largura máxima da cidade é de 400 metros e a largura mínima é de apenas 30 metros. Para colocar em perspectiva, isso equivale a exatamente 2 quadras de basquete. Como quase 500 mil de habitantes vivem em um pedaço de terra tão pequeno? É simples, embora Yanjin seja estreita, ela é uma cidade muito longa. De norte a sul, ela se estende por 60 quilômetros. Manila, a capital das Filipinas, é uma cidade portuária densamente populada que, como qualquer metrópole, guarda seus terríveis segredos. Em Manila, esses segredos estão escondidos debaixo de uma ponte, no coração da cidade, onde se encontram essas favelas. É difícil imaginar que as condições aqui sejam sequer habitáveis, mas a filmagem fala por si só. As pessoas vivem debaixo da ponte há anos, adaptando o espaço e criando filhos. Acrescente a tudo isso o barulho interminável dos carros, o chacoalhar das estruturas de ferro e as condições insalubres devido ao calor insuportável, e fica um pouco mais claro como é difícil para as pessoas que vivem ali. Há um lugar nos Andes peruanos que pode com razão ser chamado de excepcional, mas infelizmente não no bom sentido. Trata-se de La Rinconada. A cidade está localizada a uma altitude de mais de 5.000 metros, o que a torna o povoado de maior altitude do mundo. Como você pode imaginar, viver nessas condições não é um bom sinal. As pessoas sofrem de insuficiência de oxigênio o ano todo. Além disso, o alcoolismo é desenfreado e os índices de criminalidade e pobreza são altíssimos. Já a população está em torno de 30 mil habitantes e aumenta constantemente. Por que as pessoas continuam vivendo em condições tão adversas? A resposta é simples: há minas de ouro aqui, para onde famílias desesperadas vêm na esperança de enriquecer, porém acabam enfrentando as terríveis políticas das empresas locais e condições de trabalho praticamente desumanas. Imagine acordar todos os dias e ver essa paisagem extremamente bela de sua janela, e então você entenderá como se sentem os habitantes dessa casa no penhasco conhecida como a casa mais solitária do mundo. Essa estrutura única está localizada a uma altitude de mais de 2.000 metros nas montanhas italianas e recebe apenas os visitantes mais corajosos. Ela só pode ser acessada por teleférico ou por caminho sinuoso, traiçoeiro e extremamente inclinado. Se bem que essa casinha de caça na Islândia pode competir pelo título de a mais solitária. Este é o único edifício residencial em uma ilha pitoresca e desabitada. Por perto, há também um ateliê e uma cabana abandonada. Estamos aguardando as curtidas dos introvertidos que já estão fazendo as malas para ir para lá. Todos conhecem a expressão estar no fim do mundo, mas você sabe exatamente onde fica isso? Bem, agora você sabe. Bem-vindo a Edimburgo dos Sete Mares, o lugar mais remoto da Terra. O povoado mais próximo fica a literalmente quase 3.000 quilômetros de distância. Não há aeroporto e há apenas 235 habitantes. O curioso é que todos eles têm um dos 6 principais sobrenomes, ou seja, a maioria dos moradores daqui é parente.
Para chegar ao arquipélago de Tristão da Cunha, onde a cidade está localizada, é preciso navegar em um navio pelo mar revolto por 15 dias. Também dá para chegar lá em apenas 6 dias, se você pegar o único navio capaz de fazer entregas nessa velocidade. Se você perdê-lo, terá que esperar 1 ano pelo próximo. Conhecida como a maior cidade sobre a água da África Ocidental, Gamvie foi construída no lago Nokué no século XVIII e continua crescendo. Atualmente é o lar de cerca de 40 mil pessoas. Ao contrário da Veneza Negra, Gamvie tem 2 fontes de água potável, às quais os moradores chegam de canoa. Além disso, o próprio lago é adequado para pesca, portanto as condições são definitivamente mais agradáveis. O principal problema da cidade é a eletricidade. Quase nenhuma casa tem luz, exceto aquelas em que as famílias podem se dar ao luxo de instalar um pequeno gerador ou painéis fotovoltaicos. De longe, a cidadezinha de Setenil de Las Bodegas não é muito diferente dos típicos vilarejos brancos encontrados nas províncias espanholas, mas isso é só à primeira vista. Isso porque as casas aqui não estão localizadas nas encostas de penhascos íngremes, e sim construídas diretamente neles. Elas parecem estar cobertas com toldos de basalto de várias toneladas. Essas coberturas criam telhados naturais para as casas e protegem os habitantes do calor, dos ventos e das chuvas. O lugar é realmente único, mas não dá para negar que parece que os blocos de pedra estão prestes a desabar a qualquer momento. No entanto, a história de Setenil de Las Bodegas tem mais de 8 séculos e durante todo esse tempo nenhum prédio da cidade desmoronou. O complexo de templos Xuancong, na China, é incrível por vários motivos. O primeiro deles provavelmente já chamou sua atenção. Todos os edifícios foram construídos em uma rocha a mais de 70 metros acima do solo. O mosteiro foi construído no século V, o que por si só já é incrível. E agora, 1500 anos depois, ainda há monges vivendo nele. Mas é pouco provável que eles se sintam seguros. Em 2010, o templo suspenso foi considerado um dos edifícios mais perigosos do mundo. No entanto, multidões de fiéis se reúnem aqui todos os dias, pois ele é o único templo que reúne elementos de 3 tradições religiosas: budismo, taoísmo e confucionismo. No meio de um vasto deserto no sudoeste do Peru, escondido atrás das dunas de areia, está Huacachina, um vilarejo construído em torno de um oásis perene. É, em todos os sentidos, um lugar de conto de fadas. Ele não só parece mágico, como também é repleto de mitos sobre seu surgimento. A população de Huacachina é de apenas 100 pessoas, mas o vilarejo recebe dezenas de milhares de turistas todos os anos. Nas águas do lago montanhoso mais alto do mundo, o Titicaca, há um vilarejo único. São as ilhas flutuantes de Urus. Trata-se basicamente de plataformas improvisadas onde os povos indígenas andinos vivem há séculos. Há quase 100 delas. Os nativos criam essas plataformas manualmente a partir de várias camadas de uma planta chamada totora, e em seguida as ancoram, cravando no fundo do lago estacas de eucalipto presas a cordas. Embora as ilhas estejam localizadas a quase 4.000 metros acima do nível do mar e aparentemente isoladas da civilização, a tecnologia já chegou nelas. Os habitantes têm eletrodomésticos, bem como um centro médico e uma escola, os quais se encontram em plataformas separadas. Estamos na Grécia. Aqui, perto da cidade de Kalabaka, a uma altitude de 400 a 600 metros, há um lugar fenomenalmente belo e incomum, o complexo de mosteiros Meteora. Os primeiros eremitas escalaram até esses picos impenetráveis lá no século X e ao longo dos séculos construíram 24 mosteiros. Nos dias de hoje, só resta as ruínas da maioria deles e somente 6 estão em atividade.
Em um deles, o Mosteiro da Santíssima Trindade, vive apenas um monge. Ele faz os rituais, cuida do território e acompanha os visitantes. A propósito, esse mosteiro foi usado durante as filmagens do filme 007 Missão Ultra Secreta da saga James Bond. Além disso, o Linkin Park batizou um de seus álbuns com o nome desse mosteiro. Essa casa na Califórnia não é única somente por causa de seu visual futurista. Ela foi construída no topo de um cone de cinzas de um vulcão. Um dia, a lava já fluiu no local onde a casa está localizada, mas hoje você pode observar as dunas de areia a partir do deck dela. Fico imaginando como será se sentir parte da tripulação de uma nave espacial que acidentalmente pousou no topo de um vulcão. Quando adolescentes, muitos de nós adorávamos explorar túneis subterrâneos, simplesmente por curiosidade e adrenalina. Mas para as 1.500 pessoas que vivem nos túneis debaixo de Las Vegas, isso não é apenas um passatempo, é um modo de vida. É isso mesmo, debaixo do Centro Mundial do Entretenimento, há toda uma nação labiríntica habitada por pessoas sem teto. Algumas delas perderam o emprego durante a pandemia, outras saíram da prisão e não sabiam para onde ir. E outras nem se lembram como se tornaram sem teto. Elas dividem a vizinhança com ratos e vivem com medo de que a qualquer momento uma forte chuva inunde sua casa. É uma verdadeira distopia bem debaixo da cidade, onde as luzes nunca se apagam. Uma cidade antiga, com uma arquitetura deslumbrante, localizada a uma altitude de 1.400 metros e construída antes de Cristo. Estamos falando de Amedi, uma cidade na província iraquiana de Dahuk. Ela foi construída em tempos imemoriais, quando a região era habitada por diferentes povos e civilizações. Esse lugar é tão único que foi incluído na lista do Patrimônio Cultural da Unesco. Um total de 11.000 pessoas vivem em Amedi. Para morar nessa casa, você terá que se esforçar muito para encontrá-la primeiro, pois ela praticamente se funde com a paisagem local. Essa residência no norte de Portugal foi construída entre 4 enormes rochas. No interior você encontrará móveis normais, assim como móveis incomuns, como um sofá de 350 quilos moldado em concreto. Agora, tente se lembrar da sensação de quando sentiu mais frio. Vai parecer que você estava de férias em Miami depois da nossa viagem a Oymyakon, que é oficialmente a localidade povoada mais fria do planeta. A temperatura média aqui em janeiro é de menos 50 graus Celsius e o recorde registrado é de menos 71,2 graus Celsius. Isso é quase 3 vezes menor do que a temperatura mínima de um freezer. Não é de se admirar que menos de 500 pessoas vivam aqui. O mais irônico é que a tradução de Oymyakon é água que não congela, porém até mesmo bebidas alcoólicas fortes congelam aqui. Ou seja, as condições de vida são extremamente rigorosas. Um cara viveu por 22 anos debaixo da terra com sua esposa e seu cachorro. Parece a descrição de algum filme pós-apocalíptico, não é? Mas essa é a história completamente real de Miguel, Maria e seu bichinho de estimação, que foram forçados a morar em um bueiro abandonado na Colômbia. O que o casal chamou de lar por tanto tempo é na verdade um cômodo com 1,40 m de altura e 3 de largura. É menor que um banheiro. E veja bem, não dá nem para ficar em pé lá dentro. No entanto, o casal instalou uma cama, um fogão, um ventilador e até mesmo uma TV ali. E o gramado bem cuidado perto de sua casa causa inveja em muitos. O último lugar livre na Terra. É assim que os habitantes locais chamam a Slab City, uma cidade no deserto californiano, onde não há regras nem leis. Não se trata de uma localidade pós-apocalíptica de Mad Max. A área ainda faz parte do estado e está sob a supervisão da polícia, mas a supervisão é provavelmente um pouco mais branda, afinal é preciso chegar até lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia um campo de treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais no local, mas em 1956 os militares abandonaram o lugar e deixaram para trás só umas lajes de concreto. Posteriormente, românticos incorrigíveis vieram para cá em busca de amor e liberdade, e assim nasceu Slab City.
Tenho certeza que a maioria de nós já sonhou com uma casinha isolada nas margens de um rio, mas que tal uma casinha no meio de um rio? No meio de um rio, sobre uma rocha, para ser mais exato, que nem esse local surpreendente na Sérvia. A casinha foi construída por um grupo de nadadores no final dos anos 60 como um abrigo temporário e desde então já foi carregada pela correnteza 7 vezes, mas foi reconstruída, cada vez com uma fundação mais reforçada. Uma visão aérea desse lugar poderia ser confundida com uma locação de um filme de fantasia de tão extraordinário que ele é. Esta é a Larung-Gar, uma enorme cidade formigueiro no leste do Tibete, a 4.000 metros de altitude. Ela também é conhecida como o Instituto Budista das 5 Ciências. Foi fundada em 1980 e desde então cresceu a tal ponto que é oficialmente reconhecida como a maior academia de budismo do mundo. Nessas pequenas casas, que ficam praticamente umas em cima das outras, vivem cerca de 10.000 monges, monjas e noviços. Todos os dias, eles vão estudar e fazer práticas espirituais e voltam para casa à noite. E imagine só, tem gente que tem que subir até o topo. Dê uma olhada nesse prédio. Há algo de extraordinário nele? Bem, digamos que não se trata apenas de um prédio, mas de uma cidade inteira debaixo do mesmo teto, com toda a infraestrutura e tudo que você precisa para viver. Ele fica no Alasca, na minúscula cidade de Whittier, cuja população de menos de 300 pessoas vive neste edifício de 14 andares. Originalmente ele foi construído para ser um quartel do exército, mas agora é possível encontrar dentro dele uma academia de ginástica, um supermercado, um hotel, uma agência dos correios, uma prefeitura e até mesmo uma igreja. Então, por que sair de casa? Bem, para ir ao trabalho, por exemplo. Os moradores de Whittier têm até um túnel para isso, só que ele só funciona das 7 da manhã às 10 da noite. Além disso, a direção do tráfego muda a cada meia hora. Apesar de existirem mais de 6.000 favelas no Brasil, nem todo mundo que mora nelas pode se gabar de uma vista tão luxuosa. Este é o Vidigal, um bairro no Morro Dois Irmãos. Ele não é tão densamente povoado quanto a Rocinha, mas já foi uma das favelas mais perigosas do Rio, famosa pelos altos níveis de violência. Desde as operações da polícia de pacificação das favelas, o Vidigal se tornou mais tranquilo e até passou a receber turistas, mas até hoje é possível ouvir sons de tiros e gritos por aqui. Você consegue adivinhar quantas pessoas moram nesse prédio? Vou te dar uma dica, um pouco menos do que a população de Mônaco, entre 20.000 e 30.000 pessoas. Acho que é preciso esperar pelo menos umas 4 horas para conseguir um elevador aqui. Essa casa sobre rodas, que parece que acabou de voltar do festival Burning Man, pertence a um sem-teto chamado Terry Gonzalez. Depois de uma trágica coincidência, Terry perdeu tudo, exceto seu talento e engenhosidade e seu carro velho, sobre o qual ele construiu essa moradia. Segundo Terry, ele só queria que a casa tivesse espaço para ele e seus amados animais de estimação, e é assim que eles vivem. À nossa frente, provavelmente temos uma das pontes mais famosas do mundo e definitivamente a mais antiga de Florença, a Ponte Vecchio. No início do último milênio, a estrutura foi levada por uma enchente, mas foi reconstruída em 1345 e manteve sua aparência original até hoje. Na verdade, essas casinhas nunca foram moradias, mas até hoje a ponte é um chamariz para os moradores e turistas, com suas diversas joalherias e ateliês. Dan Brown e Alexandre Dumas escreveram sobre a Ponte Vecchio em seus romances. Além disso, várias missões do jogo de videogame Assassin's Creed se passam nessa ponte.